Neste vídeo eu vou falar sobre os 7 princípios do branding. Se você ainda não me conhece, meu nome é André Lona e nesse canal a gente fala sobre branding, design e comunicação. Então vamos lá, os 7 princípios do branding. Antes de eu começar, é importante a gente perceber na palavra princípios. Por que princípios? Porque são conceitos que se provaram no tempo. Esses conceitos sobre os princípios do branding são conhecidos como primal branding, ou em português, branding primitivo. E embora os conceitos por trás desse branding primitivo sejam antigos e estejam fundamentados historicamente no comportamento humano, essa metodologia só foi organizada na última década por um cara chamado Patrick Hanlon. Antes de a gente ir para esses 7 princípios e eu explicar para você exatamente, uma coisa vocês precisam entender. A base por trás desse conceito, como eu disse, está em um estudo histórico do comportamento humano. Nós, seres humanos, o que nos caracteriza é o fato de nós sermos animais sociáveis. É por isso que nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque nós temos a capacidade de formar comunidades, de nos sentir seguros, de formar aliados e com o tempo irmos evoluindo em conjunto. Então tudo que eu vou falar agora, por mais que a gente esteja num vídeo sobre branding, vocês vão perceber que vocês vão conseguir observar e identificar essas coisas em qualquer área da vida de vocês. Mas então vamos lá. Primeiro princípio, história de criação. A história de criação é a resposta para a pergunta: da onde você vem? Por que você começou? Eu falei sobre a história de criação num vídeo onde eu explico como descobrir o propósito de marca. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. A verdade é que se você pergunta para um empresário por que ele começou, dentro da resposta dele você vai ser capaz de identificar o propósito, o porquê da empresa. Agora, se você pergunta para alguém qual é o seu porquê, qual é o seu propósito, a chance é que essa pessoa trave. A história de criação é justamente você colocar a sua história no meio do seu objetivo. Então, como por exemplo, é a história do Steve Jobs, que começou a Apple na garagem da casa dos pais, que ele tinha aquela raiva da IBM, que ele acreditava que todo mundo devia ter acesso à tecnologia e que a tecnologia deveria ser intuitiva. E a gente consegue ver tudo isso até hoje nos produtos que a Apple faz. O segundo princípio, a gente pode chamar de sistema de crenças. Sistema de crenças é aquela lista dos principais valores da marca, aquela lista das principais coisas que a marca acredita. E essas coisas, elas vão nortear as decisões do dia a dia. Assim como essas crenças vão definir sobre o que a marca conversa, o que ela defende e, naturalmente, vai atrair as pessoas que acreditam na mesma coisa. Da mesma forma, são essas crenças que vão formar a cultura da empresa. Internamente, os colaboradores que trabalham na empresa, eles vão estar conectados por esse sistema de crenças. O terceiro princípio são os descrentes. Então, da mesma forma que a gente tem as pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, também existem aquelas pessoas que acreditam no completo oposto. E tudo bem, é bom saber quem eles são. Tanto porque a gente sabe que a gente não pode perder tempo tentando converter essas pessoas, como por uma questão da própria identidade também. É aquela coisa, não existe positivo sem o negativo. Se não existisse o negativo, o positivo não ia ser positivo, ele ia ser qualquer outra coisa. É o Apple versus Windows, iPhone versus Android, CrossFit versus musculação. Sempre tem os polos e tudo bem. Isso ajuda a marca a entender qual é a identidade dela e quem são as pessoas com quem ela conversa. O quarto princípio são os ícones. Os ícones são qualquer coisa sensorial que represente e ajude a identificar a marca. Então isso passa pelo logo, pela cor, pelas embalagens, pelo cheiro que a marca às vezes tem. São símbolos que encapsulam todo o significado que a marca tem e ajudam as pessoas a identificar que aquilo é da marca. É meio que quase que um cumprimento secreto, assim. Se você vê aquele símbolozinho, você sabe a qual comunidade ele pertence. Na sequência, a gente tem o quinto princípio, que são as palavras sagradas, que são como um ícone, só que relacionado à linguagem, em forma de léxico. Então você já deve ter percebido que tem algumas empresas que têm as suas próprias formas de falar as coisas, Eles têm as suas próprias palavras. E essas palavras ajudam as pessoas a identificarem a marca. Então, como por exemplo, tem todos os nomes que o Starbucks inventou para querer dizer café. Tem, por exemplo, a Apple, onde você não compra um celular, você compra um iPhone. Você não compra um MP3 player, você compra um iPod. Você não compra um computador, você compra um iMac. Essas são palavras que ajudam a fortificar a comunidade e ajudam também ela a se identificar, e também quando elas estão juntas, o fato de você falar a mesma língua que eu faz a gente se sentir próximo, faz a gente se sentir fazendo parte da mesma comunidade. Número 6 são os rituais. Os rituais são movimentos, são rotinas que ajudam a comunidade se sentir fazendo
parte da marca, exercendo a marca. Então, por exemplo, no Starbucks, que você é chamado pelo nome, quando você liga em qualquer aparelho da Apple, ele te cumprimenta, né? Ele fala o hello, fazendo referência do primeiro Macintosh que foi criado, e eles fizeram o computador falar hello para toda a plateia que estava assistindo. Outro exemplo é tomar água com limão em jejum, que também por um tempo representava a comunidade que fazia dieta low carb. Então, e tudo isso são pequenos rituais que ajudam a fortificar o sistema de crenças e ajudam a comunidade a se sentir que elas estão exercendo aquilo que a comunidade acredita. E é meio que um ponto de encontro para as pessoas. As pessoas esperam por esse ritual, elas sabem que vai ter esse momento e elas gostam desse momento. E por fim, a gente tem o líder. O líder é o cara que encabeça tudo isso. É o cara que é responsável não só para estar ali mentorando toda a comunidade, mas é o cara que é a representação viva de que todos os outros princípios se mantêm vivos. Eles se mantêm sendo praticados. É como o Steve Jobs para a Apple, é como o Elon Musk para a Tesla. E agora que a gente chegou no final de todos os princípios, veja como é interessante. Eu falei para vocês no começo do vídeo que vocês seriam capazes de identificar esses princípios na vida de vocês. Parem para pensar. Em qualquer lugar que vocês tenham um grupo de pessoas que formam uma pequena comunidade, vocês vão conseguir identificar esses princípios. Pegar um exemplo da galera do futebol, a galera da pelada. Eu nem sou o cara que faz isso, mas eu já fiz. E é um ótimo exemplo. A galera da pelada tem a história de criação, que foi a primeira vez que eles conseguiram juntar todo mundo, que é muito difícil. E aí, dessa vez, foi um marco e dali vocês conseguiram manter toda semana. E aí tem gente que sai, tem gente que entra, mas vocês sempre tentando manter vivo a organização da pelada. Tem o seu sistema de crenças, que são quem sofre falta é que pede a falta, ou não pode jogar duro, escanteio é cobrado com a mão, ou se empatar vai pra pênalti. Também tem os seus rituais, que é quando a galera se encontra, chega um pouco antes, fica fazendo aquela resenha enquanto se troca. Também tem um momentinho da cerveja no pós-jogo. Tudo isso são rituais. Tem as palavras sagradas. Esse é o mais fácil. Qualquer grupo de amigos tem as suas palavras sagradas, tem as suas expressões que se utilizam, são as famosas piadinhas internas. Isso não deixa de ser palavras sagradas. Isso demonstra que vocês fazem parte da mesma comunidade. Vocês se entendem entre vocês. E claro, também tem sempre o líder. Tem sempre aquele cara que é o cara responsável por organizar tudo. É o cara que colhe o dinheiro de todo mundo. É o cara que manda WhatsApp para todo mundo falando se que mudou, que não mudou. Enfim, isso só para vocês verem que o branding primitivo é uma ótima ferramenta para a gente pensar em comunicação de marca e fazer dessa comunicação mais humana. Porque a gente está criando uma comunicação, a gente está criando uma comunidade pautada em estudos históricos do comportamento humano. Essa metodologia também é muito boa para caso você já tenha uma marca, ou até para depois que você faz um processo de estratégia de marca, você ir e preencher esses 7 princípios. Isso vai ajudar você a ter uma consciência para a criação de comunidade. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa é a metodologia do branding primitivo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E já sabe, né? Se você puder deixar o seu like, se inscrever, fazer todas essas coisas, vocês ajudam a gente aqui no projeto. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.